Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Belo sábado aí para todo mundo. Hoje a gente vai retomar a nossa aula, né, falando dos crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração em geral, tá bom? Para quem vai prestar esse concurso para a Polícia Civil, ele tá no edital no item 2.4.15, tá? Lá na parte de Código Penal. E para quem está estudando para o concurso da GCM de Jundiaí, ele está no item do número 4, tá bom? Então a gente vai estudar aqui hoje os artigos 312 até o 328, tá bom? Aí depois a gente avança para os demais artigos. Se porventura você não viu o primeiro vídeo contém as 10 primeiras questões, que a gente está fazendo isso aqui em sequência, né, de código penal. Então, assim, cada artigo vai ter uma questão correspondente. Então é legal você ver o vídeo anterior. Aqui em cima no card tem um pop-up, né, que você clica e tem acesso ao primeiro vídeo, tá bom? Então, como é que funciona a nossa aula? A gente faz a questão a princípio, depois a gente vai para a leitura do texto de lei, né, a lei seca que a VUNESP gosta de cobrar para poder embasar a nossa resposta, e a gente vem comentando também as outras assertivas erradas, por qual motivo está errada, e isso faz você fixar e aprender melhor, tá bom? Vamos rodar a vinheta aí, depois da vinheta a gente volta resolvendo questão. E lembrando que se você não é inscrito nesse canal, dá um joinha, segue, curte e segue a gente para aumentar a quantidade de seguidores e pessoas que querem estudar, tá bom? Vamos para cima! Vamos lá, pessoal. Questão de número 11, tá? Ano 2014, Banca VUNESP, ela fala o seguinte, funcionário público, tá? Inclusive caiu até para a Polícia Civil essa questão. Pô, deixa eu só... Achei minha caneta. Vamos lá, caiu até para a Polícia Civil essa questão aqui no ano de 2014, tá bom? Pela VUNESP. Olha só, galera. Funcionário público, tá? Responsável por receber cadáveres no Instituto Médico Legal que se apropria de relógio que estava no pulso de pessoa falecida, encaminhada à necrópsia, comete o crime de letra A, peculato, letra B, corrupção ativa, letra C, prevaricação, letra D, concussão ou letra E, corrupção passiva. Qual a resposta de vocês? Vou dar aí 10 segundos para vocês responderem. Olha só, pessoal, vamos responder essa questão. Funcionário público, tá? Então, assim, ele está agindo na qualidade de funcionário público. Então, ele é responsável por receber cadáveres no Instituto Médico Legal, tá? E ele se apropria relógio que estava no pulso de pessoa falecida, encaminhada à necrópsia. Então, qual crime que ele comete? Vamos lá. Peculato, corrupção ativa, prevaricação, concussão, corrupção passiva. Vamos eliminar as esdrúxulas, né, pessoal? Corrupção passiva não é, né? Porque não tem como ele solicitar ao morto um relógio, né? Então, o morto não fala. Já exclui isso aqui, ó. Corrupção ativa também não é, né? O morto não vai, porque a ativa, né? Quem solicita, né? É o particular. Então, o morto ele não veio à vida lá para falar, oh, vou te dar meu relógio se você me exumar aqui bonitinho, não corta a minha barriga. Então, exclui essa daqui também, tá? Prevaricação também não é, né? É um crime próprio de funcionário público, mas não tem nada a ver com isso aqui, tá? Concussão, né? A concussão não é, né? Exige o verbo exigir. Então, o que resta pra gente, ó, é o peculato, tá bom? Então, esse funcionário público, ele cometeu o crime de peculato. E onde é que isso aqui está na lei? Né? Vamos fazer a leitura aqui do texto de lei para embasar a nossa questão. Olha só, pessoal, artigo 312, tá? Artigo 312, peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em função do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos.
Vale lembrar para vocês o seguinte, ó, que o bem, tá? O bem tem que ser móvel, tá? Não pode ser um bem imóvel, né? Não pode ser um prédio da administração pública. O bem tem que ser móvel, aquele exemplo da questão do pó de café, de um carro, tá? E ele tem que ser público ou particular. A VUNESP ela gosta de falar que o bem é apenas público, mas aí você tem que frisar que é público ou particular, tá? E tem que ter, ó, a posse em razão do cargo, tá bom? Porque se o funcionário público não tiver a posse em razão do cargo, aí não configura o crime de peculato, tá bom? Então essas nuances aí desse crime que a gente tem que decorar para você poder acertar a questão, beleza? Então vamos agora para a questão de número 12, tá bom? Essa questão de número 12, ó, 2018, pela VUNESC, Prefeitura de São Bernardo do Campo, Guarda Civil Municipal. O guarda civil que se apropria de dinheiro ou de qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Então, assim, recebeu por erro de outrem. Presta atenção aqui, ó. Letra A, não comete crime, pois o erro de outrem afasta a tipificação penal. Letra B, comete o crime de peculato mediante erro de outrem. Letra C, comete o crime de corrupção passiva, apenado com reclusão. E letra D, não comete crime, pois a conduta não está descrita no Código Penal. E letra E, comete os crimes de furto e prevaricação. O que você me fala aí sobre essa questão, meu aluno? Fala aí. Vou dar 10 segundos para você responder essa questão, que ela é um pouco longa as alternativas, e para você pensar um pouco mais, né? Então, pessoal, vamos para a resposta dessa questão aqui de número 12. Olha só, o guarda civil municipal, né, ele apropria de dinheiro ou de qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu, tá, por erro de outrem, tá? Qual que é a conduta desse agente público? Qual o crime que ele cometeu? Vamos ver aqui. Vamos, letra A, não comete crime, pois o erro de outrem afasta a tipificação penal. Letra B, comete o crime de peculato mediante erro de outrem. Esse aqui é o gabarito, pessoal. Olha só, comete o crime de peculato mediante erro de outrem, tá? Vamos ver aqui a fundamentação legal, né, desse artigo aqui. Vamos ver aqui, ó. Artigo 313, tá bom? Apropriar-se de dinheiro, ó, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade, tá? Que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? O artigo 313, pessoal, fala do peculato mediante erro de outrem. Então, cometeu esse crime, tá? Por que não a letra A? Não comete crime, pois o erro de outrem afasta a tipificação penal. Né? Ele falou que não comete crime, então isso aqui já tornou a questão errada. A gente sabe que existe essa conduta do peculato mediante erro de outrem, né? Então ele cometeu o crime sim. Letra B, comete o crime de corrupção passiva, tá? Apenado com reclusão. Errou-se, né, em falar em corrupção passiva, né? Porque, na verdade, a corrupção passiva, né, tem o verbo, né, solicitar, né? Então, assim, na verdade, ele cometeu, na verdade, o peculato mediante erro de outrem, né? Porque o particular, através de um erro, né, ele, enfim, deu um dinheiro a mais, fez alguma coisa assim nesse sentido, tá? E, realmente, a corrupção passiva, ela é apenada com reclusão. Até aí tá certo. Letra D, não comete crime, pois a conduta não está descrita no Código Penal. Está errada porque a gente viu que no artigo 313, né, ela tem essa conduta penal. E letra E, comete o crime de furto e prevaricação. Não é furto, pessoal, é um crime chamado peculato mediante erro de outrem, né, e muito menos prevaricação, tá bom? Mais à frente a gente vai estudar a prevaricação e eu vou entrar em detalhes melhor do que esse tipo de crime, tá? Eu não estou falando muito agora, porque senão vai entregar, né, as respostas das próximas questões que estão por vir, tá? Eu estou falando por cima, mas no momento exato desse crime, da questão que versa sobre esse artigo, a gente vai comentar sobre ele e ver as peculiaridades, tá bom? Vamos para a questão agora
de número 13. Olha só. Questão número 13. Ó. Peculato mediante erro de outrem também. Ó. Ano 2023, né? VUNESP, Câmara de Santa Bárbara do Oeste, Procurador Legislativo. O funcionário público autorizado que facilita a inserção de dados falsos no sistema informativo da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro, comete o crime de: letra A, falsidade ideológica; letra B, violação de sigilo funcional; letra C, usurpação de função pública; letra D, inserção de dados falsos em sistema de informação; e letra E, alteração não autorizada de sistema de informação. 15 segundos para você responder essa questão aí, tá? Vamos lá? Vamos responder essa questão. Olha só, pessoal. Então, funcionário público autorizado que facilita a inserção de dados falsos no sistema informatizados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro e comete o crime de... Vamos ver aqui qual crime que o cara cometeu, tá bom? Deixa eu só dar a resposta aqui para vocês. Ó. Só um segundinho que a caneta tá meio travada. Olha só, se o funcionário está autorizado, galera, tá, pela administração pública, ele comete o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, tá bom? Então, o gabarito é letra D. Inserção de dados falsos em sistema de informação, beleza? A falsidade ideológica não tem nada a ver, né, com relação a esse crime, mais para frente a gente vai estudar. Violação de sigilo funcional, isso é o crime do funcionário público fofoqueiro, então não tem nada a ver, né? Usurpação de função pública, muito menos. E alteração não autorizada de sistema de informação, também não. Né? Você vê que a letra D e a letra E, ela meio que se assemelha, né? Porém, na inserção de dados falsos em sistema de informação, tá? Isso aqui tem que ser por funcionário público autorizado, tá? E já a alteração não autorizada de sistema de informação é por qualquer funcionário público, tá bom? Vamos dar uma lida aqui no Código Penal para a gente ver o que é que fala a inserção de dados falsos no sistema de informação. Olha só, galera, ó, aqui, ó, 313, tá vendo? É o peculato mediante erro de outrem, que foi o que a gente aprendeu. E veio o 313A, tá vendo? Que é a inserção de dados falsos em sistema de informação. Lembrando, pessoal, que essa inserção de dados falsos em sistema de informação, na prova de vocês, eles também podem perguntar, a VUNESP, inclusive é um termo que a VUNESP andou perguntando aí na prova oral da Polícia Civil, falando sobre o peculato eletrônico, tá bom? Isso aqui também pode cair como a figura do peculato eletrônico, tá? Mas é a inserção de dados falsos em sistema de informação. Vamos ler aqui, fazer a leitura do 313A, o que ele fala. Tem que reiniciar meu PC, que ele está um pouco lento. Olha só, eu tô subindo aqui com o mouse e ele tá deixando eu apagar. Pera aí. Olha só, artigo 313A. Inserir, vamos prestar atenção aqui na leitura das partes mais importantes, tá? Ó, inserir ou facilitar o funcionário autorizado, aqui tem que ser a mais importante, tá? Inserção de dados falsos no sistema de informações, tá? O funcionário autorizado, tá? A inserção, tá, de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado ou bancos de dados da administração pública,
com o fim de obter vantagem devida, então ele tem com a finalidade de obter vantagem devida para si ou para outrem, ou para causar dano, tá? Presta atenção que esse 313A, apesar de vir aqui, ó, inserir ou facilitar, né? Às vezes você só decora o início do artigo, né? Mas você não vê, ó, inserir ou facilitar o funcionário público a inserção de dados falsos, aí ele pode alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado. Então tem uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá bom? Essa aí é a parte mais importante para poder responder essa questão. Vamos avançar agora para a questão de número 14, que aí a gente vai falar sobre o 313B. Olha só, 14. Acho que é 313A ainda, vamos ver aqui. Ó. Ano 2023, né? Banca Vunesp, Câmara de Santa Bárbara do Oeste, o Procurador Legislativo. Funcionário público autorizado que facilita a inserção de dados falsos no sistema informatizado? Não, esse aqui é igual, né? 14 eu fiz igual a outra. Vamos para 15. Ó. Esse aqui que é o 313A. Ano 2022, Vunesp, né? Polícia Civil de São Paulo. Olha, bem recente, ó, caiu para delegado de polícia. Assinale a alternativa que apresenta um crime próprio quanto ao sujeito ativo. Né? O que é crime próprio, pessoal? O crime próprio é aquele que, por exemplo, como a gente está falando aqui de crimes contra a administração pública, né, praticados por funcionários públicos contra a administração, então um crime próprio cometido por um funcionário público, um crime que apenas o funcionário público comete. Então vamos lá. Letra A, inserção de dados falsos em sistema de informação. Letra B, fraudes em certames de interesse público. Letra C, usurpação de função pública. Letra B, corrupção ativa. E letra E, subtração ou inutilização de livros ou documentos. Vou te dar aí 15 segundos para você responder essa questão. Vamos para a resposta, doutores? Olha só. O crime, ó, cadê? O crime que apresenta, ó, alternativa que apresenta crime próprio quanto ao sujeito ativo. Vamos lá. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Tá bom, pessoal? Então, esse crime aqui, ó, depende que a pessoa seja funcionário público. E, além disso, né, seja funcionário público autorizado, tá? Então, a inserção de dados falsos em sistema de informação é um crime próprio, né, praticado apenas por funcionário público autorizado, tá bom? A letra B, ó, fraudes em certames de interesse público, qualquer pessoa pode cometer, né, pode ser sujeito ativo desse crime. Letra C, usurpação de função pública também não é próprio de funcionário público, né? Corrupção ativa, né? O A de ativa é o particular, né? Que oferece, né, vantagem, né, ao funcionário público. Então, não é crime de funcionário público. Subtração ou inutilização de livro e documento também não é crime próprio, tá bom? Então, o gabarito dessa questão número 15 é gabarito questão letra A. Vamos ler, ó, de novo aqui, que isso aqui é cobrança em prova frequente, tá? A Vunesp está cobrando muito essa parte aqui, ó. Artigo 313A. Inserir ou facilitar ao funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? Lembrando que isso aí também é conhecido pela doutora Vunesp como peculato eletrônico. Beleza, pessoal? Vamos avançar, vamos para mais uma questão. Olha só.
essa questão aqui, ó, caiu no ano de 2023, tá? Banca Vunesp também. Ela fala o seguinte: acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Deixa eu só tirar a caneta da frente. Letra A. No peculato desvio e no peculato apropriação, a reparação do dano pelo funcionário público antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória extingue a punibilidade do acusado, ponto e vírgula, né? Se posterior, reduz a pena em até 1/3. Letra B. O funcionário público que exige contribuição indevida e depois desvia para si o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos comete o crime de peculato desvio. Letra C. O patrocínio de interesse privado legítimo perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, caracteriza-se a figura qualificada do delito de advocacia administrativa, prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código Penal. E letra D. O fato de o funcionário público exercer cargo, emprego ou função em autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações representa uma causa de aumento de pena dos crimes por eles praticados contra a administração pública. E letra E. O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação, previsto no artigo 313b do Código Penal, pode ser cometido por qualquer funcionário público que se valha dessa condição. E aí, galera? Vou deixar 15 segundos para vocês responderem essa questão, que ela é um pouco longa. Vamos ver qual o gabarito dela. E aí, vamos lá, pessoal? Vamos para a correção dessa questão aqui. Pessoal, olha só, gabarito dessa questão de número 16, tá? Tá na alternativa de letra E, tá bom? O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação prevista no artigo 300b do Código Penal pode ser cometido por qualquer funcionário público que se valha dessa condição, tá bom? Aqui é o artigo 313b, né, que fala do peculato eletrônico, tá? E esse crime realmente, ó, diferente do 313A, que precisa ser praticado por funcionário público autorizado, o 313b, pessoal, ele pode ser cometido por qualquer funcionário público, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa fundamentação. Vamos ver aqui o artigo 313b. Espera aí, só um segundinho. Olha só. Aqui, ó, vamos lá. Olha só o artigo 313b. Modificar, né, ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Tá vendo? Dá uma olhada aqui, galera. Olha só, vamos ver aqui a diferença, ó, do 313A para o 313B. Ó. 313A é inserir ou facilitar, né, funcionário autorizado a inserção de dados falsos. Então, assim, para você distinguir um crime para o outro, você vê que no 313A, ó, tem que ser inserir ou facilitar, né, dados. Ou seja, nas informações públicas, você vai inserir informações, né, dados. Já no 313B, aqui a gente está falando de programa, né, está falando de modificar, alterar, né, sistemas de informações, programas, tá vendo? Então, essa aqui é a distinção. Então, ó, o 313A, apenas o funcionário público autorizado, né, um crime próprio, pode cometer esse crime. No 313B, né, qualquer funcionário público pode modificar, alterar o sistema
de informação. E aí o parágrafo único, que é o que a banca mais gosta de cobrar, ó, é importante, vamos já dar uma lida aqui, ó. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Beleza, pessoal? É isso aí. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui, na verdade, ó, aumenta de 1/3. Quando a gente fala em infração, isso é o majorante, tá? Então, essa aqui é a majorante do artigo, né? Do artigo 313B, né? E do artigo 313A, tá? Então, as penas vão aumentar de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Vamos comentar as outras questões para a gente poder ir para a questão de número 17. Olha só, no peculato desvio e no peculato apropriação, a reparação do dano pelo funcionário público antes do trânsito em julgado na sentença penal condenatória extingue a punibilidade do acusado, se posterior reduz a pena em até 1/3. Na verdade, essa questão aqui já está errado, né? Você já descarta ela. Deixa eu voltar aqui. Você já descarta ela, né? Pela leitura do início, né? Aqui, ó, no peculato desvio. Na verdade, para ter essa diminuição aí de pena, pessoal, a gente sabe que é apenas no peculato culposo, né? E aí você exclui essa peculato desvio e peculato apropriação, ó. Ele não te dá minorante, né? Ele não vai te dar essa causa de diminuição de pena, tá? Então você já exclui, tá? E letra B. O funcionário público que exige contribuição indevida e depois desvia para si o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, né? Comete o crime de peculato. Na verdade, não é peculato, tá? Não é peculato desvio. Isso aí a gente vai estudar mais à frente, né? É o crime de excesso de exação, não é isso? Acho que é isso. Então, letra C. O patrocínio de interesse privado legítimo perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, caracteriza a figura qualificada do delito de advocacia administrativa, prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código Penal. A gente vai estudar isso aqui mais à frente, eu não vou entrar em detalhes, mas essa questão aqui, ó, pessoal, tornou errado por falar legítimo, né? Na verdade, a qualificadora se o patrocínio de interesse privado ilegítimo. Você vê como a banca né? Um detalhe, ele deixa a questão errada. E letra D. O fato de o funcionário público exercer cargo, emprego ou função em autarquia, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações representa uma causa de aumento de pena dos crimes por eles praticados durante a administração pública. Por isso que eu falo, vocês têm que ler atentamente o texto de lei. Mais para frente a gente vai estudar isso aqui, tá? Na verdade, não contempla, tá, pessoal, autarquias, né? Então, o erro dessa questão aqui é em se falar de autarquias, né? Pasme, o legislador não falou em autarquias. E o nosso gabarito, ó, o crime de modificação, alteração não autorizada de sistema de informação, previsto no artigo 313B do Código Penal, pode ser cometido por qualquer funcionário público que se valha dessa condição, beleza? Vamos agora para a questão de número 17. Olha só, pessoal. Questão 17, tá? Ano 2019, né, VUNESP, Prefeitura de Arujá, encarregado de cadastro imobiliário. José é funcionário público municipal responsável pelo banco de dados eletrônicos da dívida ativa e exclui todas as certidões da dívida ativa que existia em nome da empresa Boa Viagem, de propriedade de sua amiga íntima. A conduta de José pode ser tipificada como: letra A, peculato. Letra B, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação.
Letra C, inserção de dados falsos em sistema de informação. E letra D, extravio, sonegação ou inutilização de livros e documentos. E letra E, condescendência criminosa. O que é que você fala aí sobre essa questão? José, funcionário público municipal, responsável pelo banco de dados eletrônicos da dívida ativa, exclui todas as certidões da dívida ativa que existiam em nome da empresa Boa Viagem, de propriedade de sua amiga íntima. A conduta de José pode ser tipificada como? Então, o que o José cometeu? Letra A. Vamos lá. Letra A, pessoal. Peculato. Letra B, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Letra C, inserção de dados falsos no sistema de informação. Letra D, extravio, sonegação ou inutilização de livros e documentos. E letra E, condescendência criminosa. Fala para mim, 10 segundos aí para vocês. Olha só, pessoal, gabarito dessa questão aí, ó. Letra C, inserção de dados falsos em sistema de informação. Tá vendo que você tem que ler prestando atenção nisso aqui? Olha só, o José, né, funcionário público municipal, eu acho que muita gente errou essa questão pelo seguinte, ó. Ele excluiu todas as certidões da dívida ativa, tá? Então, olha só, excluir, tá? A gente viu no 313A, pessoal, que a inserção de dados falsos em sistema de informação, né, um dos verbos lá tem excluir informações, né? Então, vamos dar uma lida aqui no 313 para a gente dar uma olhada aqui para você ver, embasar porque foi essa o nosso gabarito. Só. Peraí. Olha só. Vou mostrar para vocês. Artigo 313A, galera. Inserir ou facilitar ao funcionário autorizado a inserção de dados falsos, tá? Alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro ou para causar dano. Tá vendo? Então, a conduta desse funcionário público que excluiu, na verdade, ele excluiu as informações corretas, né, da dívida ativa dessa empresa Boa Viagem. Ele excluiu, as informações eram corretas que estavam nos dados, né? Ele excluiu essas informações corretas, né, da sua amiga, né? E isso gerou para a amiga dela um benefício, tá? Uma vantagem devida. Então, a gente tem como gabarito, né, inserção de dados falsos em sistema de informação. Por isso que eu falo, você grava só o início lá da lei, né? Inserir. Mas esquece que o inserir tem a ver com excluir, tá bom? Minha câmera está descarregando, mas vamos finalizar essa questão, a gente já volta para a segunda quando eu carregar. Peculato não é, né, pessoal? Não foi peculato, isso aqui ficou errado. Então a gente excluiu o peculato, porque não foi o peculato. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação, isso aqui tornou errado, né? Porque a gente viu que modificação ou alteração tem a ver com sistema, né? É o 313B. Então, se é com sistema, modificar o sistema, né? Extravio, sonegação e utilização de livros ou documentos, muito menos, né? E condescendência criminosa. Não tem nada a ver, né? Misturar condescendência criminosa com pessoas estranhas ao quadro de funcionário público, tá? Então vamos para a questão de número 18 agora.
Vamos lá, pessoal. Questão de número 18, ó. VUNESP, tá? Prefeitura de Campinas, engenheiro civil. Se o engenheiro civil residente na obra extraviar cadernetas de obras adotada como livro oficial, a pena de reclusão prevista é de... Sacanagem, né? A VUNESP perguntar pena, né, gente? Eu acho que tanta coisa legal para perguntar, mas olha só o objeto de cobrança que a VUNESP fez, tá? Letra A, 3 meses a 2 anos. Letra B, 3 meses a 1 ano. Letra C, 2 a 8 anos. E letra D, 2 a 12 anos. E letra E, 1 a 4 anos. Olha, pessoal, essa daqui não tem muito o que dá tempo, né? Essa aqui ou você sabe ou você não sabe, tá? O gabarito dessa questão aqui, ó, é de 1 a 4 anos, tá bom? Vamos fazer a leitura do artigo 314, para a gente ver aqui a nossa resposta. Artigo 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documentos. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Tá vendo? Então aqui é um crime, né? Praticado por funcionário público, um crime próprio. Lê novamente, ó, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, tá? Sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave, beleza? Vamos agora, ó, a pena a gente viu, né, de 1 a 4 anos, que é o gabarito da questão, né, de 1 a 4 anos. Vamos para a questão agora de número 19, pessoal. A Banca VUNESP, ó, recente, ano 2023, ó, Câmara de Marília, tá vendo? Procurador jurídico. Elemento do tipo do crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Letra A, favorecer licitamente. Letra B, beneficiar-se ou beneficiar terceiro. Letra C, utilizar-se das verbas ou rendas em proveito próprio. Letra D, aceitar promessa de vantagem para facilitar o emprego irregular. Letra E, aplicar as verbas ou rendas em desconformidade com o que estabelece em lei. O que você acha aqui, pessoal? É elemento do tipo do crime, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Letra A, B, C, D ou E? Olha só, galera. O gabarito dessa questão é letra E, tá? Aplicar as verbas ou rendas em desconformidade com o que estabelece em lei, tá? Vamos dar uma olhada aqui na leitura desse artigo 315 para você entender qual crime é esse, ó. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Vamos lá. Artigo 315, ó. Deixa eu só resetar aqui. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Esse crime aqui, pessoal, do artigo 315, tá? É um crime, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil aqui para você. A gente sabe que os orçamentos públicos, né, tem que ter o empenho, né, das receitas, né, e a previsão de gastos, né, ou seja, previsão de gastos, né, e aplicação de como é que se diz? Arrecadação e gastos, tá? Então, assim, todo ano tem um orçamento público e nisso tem que estar em lei específica, tá? Um exemplo, uma prefeitura que recebe uma verba para esportes, né? Só que, assim, o prefeito sabe que lá tem a necessidade de ampliar o hospital de forma urgente, né? E ele não tem verba para ampliação desse hospital. Porém, ele pega a verba lá que está sobrando do esporte, né? E faz ampliação do hospital. Ele comete um crime com isso?
né? A gente vê que é mais relevante fazer um hospital, né, que vai atender as pessoas que estão doentes, precisando de atendimento, né? E o dinheiro tá lá parado lá para usar no esporte, mas eles não estão utilizando. Ele comete crime? Comete. Ele comete esse crime aí do 315, né? Que é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Por mais que ele vá usar esse dinheiro com a finalidade pública, né? Porém, é uma finalidade diversa. Ele está cometendo, sim, um crime. E isso a VUNESP adora perguntar nas questões. Tá bom, pessoal? Aprende esse crime aí que é objeto de cobrança em prova, tá? Vamos ver mais uma? Vamos ver porque essas daqui estão erradas, tá? Favorecer ilicitamente, a gente viu que está errado, na verdade, o elemento do tipo é aplicar as verbas, né? Aceitar promessa de vantagem, não tem nada a ver, isso aqui é com relação a peculato, não, peculato, qual crime, meu? Aceitar promessa de vantagem? Peraí que deu uma confusão mental, travou o HD. Corrupção, pessoal, isso aqui é corrupção, né? Corrupção passiva, né? Utilizasse das verbas e rendas em proveito próprio. Também não tem nada a ver isso aqui. Então, gabarito é letra E, tá? Aplicar as verbas ou rendas em desconformidade, né, com o que estabelece em lei. Tá bom? Vamos ver mais uma aqui, ó. Questão de número 20. Ano 2018, VUNESP, né? Prefeitura de São Bernardo do Campo, agente de tesouraria. Vamos lá. Das verbas ou rendas públicas, aplicações diversas da estabelecida em lei. É crime contra a administração pública, estabelecido no artigo 315 do Código Penal. É crime de abuso de autoridade, estabelecido no artigo 3 da Lei 4.898. É crime contra a ordem tributária, estabelecido no parágrafo 1º da Lei 8.137. Embora não seja crime, sujeita o agente à perda de mandado nos termos da Lei número 8.429. Embora não seja crime, sujeito o agente à ação de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429. Fala para mim. Letra A, B, C, D ou E nessa questão? Olha só, pessoal. Isso aqui a gente viu, né? É crime, né, contra a administração pública, tá? Estabelecida no artigo 315 do Código Penal, tá? Então, essa questão é uma questão que eu trouxe só para confundir, ó. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o artigo 315, das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena detenção, ó. Lembrando que a pena de detenção, a VUNESP ela gosta de perguntar se é reclusão ou detenção. Então, emprego irregular de verbas públicas, né, detenção de 1 a 3 meses ou multa, tá vendo? Então é isso aí, galera. As demais estão tudo errado, né? Não tem nada a ver com relação a abuso de autoridade, né? Não tem nada a ver com isso. Nada, nada vezes nada aí. Vamos ver mais uma? Questão de número 21, tá? Ano 2018, Manga VUNESP, né? TJSP, escrevente técnico judiciário. A respeito dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, é correto afirmar que: letra A. Cai o funcionário público ao empregar verba própria da educação destinada por lei na saúde, em tese incorre no crime de emprego irregular de verbas públicas, do artigo 315. Tícia, funcionária pública, ao exigir, em razão de sua função, que determinada empresa contrate o filho em tese, incorre no crime de corrupção passiva. Mével, funcionário público, em razão da sua função ao aceitar promessa de recebimento de passagens aéreas para férias da família, não incorre no crime de corrupção passiva, do artigo 317, já que o referido tipo penal exige o efetivo recebimento da vantagem devida.
E letra D, tisse o funcionário público ao se apropriar do dinheiro arrecadado pelos funcionários da repartição para comprar o bolo de comemoração dos aniversariantes do mês, em tese pratica o crime de peculato. Mévia, funcionária pública, não sendo advogada, não pode incorrer no crime de advocacia administrativa, do artigo 321 do Código Penal, já que referido tipo penal exige a qualidade de advogado do sujeito ativo. E aí, vou dar 30 segundos para você responder essa questão, que essa é grande, né? E você tem que pensar um pouco para responder. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos para o gabarito dessa questão aqui de número 21. Olha só. Caio, funcionário público, ao empregar verba própria da educação destinada por lei na saúde, em tese incorre no crime de emprego irregular de verbas públicas. Tá vendo? Gabarito letra A. Letra A, pessoal. Precisa ler novamente o artigo? Precisa. Vamos ler novamente, porque, querendo ou não, a repetição faz você ficar bom. Artigo 315, ó, das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Beleza? Agora vamos comentar as outras assertivas, né? Que isso aqui vai complementar bem aqui os nossos estudos. Tícia, funcionária pública, ao exigir, né? Note que aqui a conduta é exigir, tá bom? Então, ela, ao exigir, em razão da sua função, que determinada empresa contrate o filho em tese, incorre no crime de corrupção passiva, tá? O erro, na verdade, né, é em falar que ela, na atitude de exigir, incorre ao crime de corrupção passiva, né? A gente sabe que o exigir é o crime de concussão, tá? Então, não é corrupção passiva, tá? Então, quando ela exige, é concussão, né? E quando ela solicita, né? Solicitar, aí é a corrupção passiva, tá bom? Letra C. Meve o funcionário público, em razão de sua função, ao aceitar a promessa de recebimento de passagens aéreas para férias da família, não incorre no crime de corrupção passiva, tá? Já que referido tipo penal exige o efetivo recebimento da vantagem devida. O erro, na verdade, ó, é se falar o seguinte, ó, o referido tipo penal exige o efetivo recebimento da vantagem devida, tá? Independe de recebimento, tá? Não precisa de recebimento, tá? Basta ter a promessa, né? Basta oferecer, então não precisa ter o resultado, tá? Então, é isso aí. Disse o funcionário público, ao se apropriar de dinheiro arrecadado pelos funcionários da repartição para comprar o bolo de comemoração dos aniversariantes do mês, em tese, pratica o crime de peculato, né? Na verdade, não é peculato, ele não praticou o crime de peculato, né? Ele aí, sei lá, acho que ele praticou o quê? Estelionato, uma vez que ele estava em posse do dinheiro e não destinou a finalidade, né? Então tá errado. Letra E. Mévia, funcionária pública, não sendo advogada, não pode incorrer no crime de advocacia administrativa, do artigo 321 do Código Penal, já que referido tipo penal exige a qualidade de advogado do sujeito ativo. Tá errado, né, pessoal? Na verdade, esse tipo de crime, ele confunde muito o candidato, né? A advocacia administrativa. Geralmente você acha que é um crime que a pessoa precisa ser advogado, né? Na verdade, é qualquer funcionário público comete esse crime de advocacia administrativa, tá bom? Não precisa da qualidade de advogado. Vamos agora para a questão de número 22. Questão 22, ó, VUNESP, tá? Engenharia Civil.
Caiu no ano de 2020. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta de exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem devida, tipifica o seguinte crime. Letra A, prevaricação. Letra B, concussão. Letra C, corrupção passiva. Letra D, corrupção ativa. E letra E, peculato. O que vocês falam aí sobre esse crime, pessoal? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem aí. 15 segundos, hein? Vamos para a resposta dessa questão? E vamos entrar agora, ó, no artigo 316, tá bom? Na sequência aí, como a gente está indo. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui, peraí. Cadê? Vamos ler novamente. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta de exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem devida, tipifica o seguinte crime. Olha só, se está exigindo, exigir, tá vendo? A conduta é exigir, tá? Exigir, a gente tem o crime, pessoal, de concussão, letra B, tá bom? Lembrando o seguinte, ó, a corrupção passiva não é, né? Isso aqui é um crime cometido pelo funcionário público, a gente vai estudar mais à frente, né? Que é o próximo crime. Na verdade, isso aqui tem o verbo como solicitar, tá? A corrupção ativa, né? Também não é, isso aqui é um crime praticado pelo particular, né? É o particular que oferece, tá? O peculato, a gente viu no artigo 312, tá? Então não é esse tipo penal, o peculato é apropriar-se, né? E a prevaricação também não é, né, pessoal? Prevaricação não vou falar, deixa pro próximo, que é o próximo crime, senão vai ficar fácil para vocês acertarem questão. Mas o gabarito desse daqui é concussão, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no artigo 316, no texto de lei, tá? Na lei crua aqui. Concussão, ó. Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, tá? Direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem devida. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Veja aqui, ó, pessoal. O verbo da concussão, ó, você tem que gravar que eu exigir, tá? Então tem que exigir, tá? Que aí é concussão, tá? Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá bom? Frisa que a concussão tem que ter o exigir, tá bom? Vamos para mais uma questão. Lá, galera. Estudar não é fácil não, hein, galera? O pessoal acha aí que estudar é fácil. Quer dizer, é fácil, né? Tem coisas piores, né? Não podemos reclamar de barriga cheia também, né? Estudar é muito bom. Vamos lá. Questão de número 23, ó. Banca Vunesp, ó, Camprev, agente administrativo. Vamos ver essa questão. Assinale a alternativa que descreve corretamente o crime de excesso de exação. Letra A. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Letra B. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro ou valor qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Letra C. Exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso não autorizado por lei. Letra D.
extraviar livro oficial em ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. E letra E, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Vou te dar 10 segundos para você responder essa questão aí. Olha só, pessoal, essa questão aqui, ó, ela tá falando do crime, ó, de excesso de exação, tá vendo? Então, qual que é a conduta do excesso de exação, tá? Que vem na figura, né, do artigo 316, tá? É uma figura delituosa autônoma, né? Você vai ver que entrou lá no 316, né? Vamos lá. Exigir, gabarito letra C, exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso não autorizado em lei, tá bom? Então esse crime aqui de excesso de exação, pessoal, ele, né, o verbo exigir, ó, ele parece muito com o crime anterior, né? Exigir para si ou para outro, né, que é da concussão, né? Parece, né? Mas quando ele vem falando excesso de exação, você tem que fazer a associação, tá? A cobrança de tributos, tá? Tributo, contribuição social. Quando a pessoa fala empregando cobrança meio vexatório ou gravoso, então é isso que vai fazer você distinguir esse crime, né? Da concussão. Mas vamos ver aqui, ó. A gente viu, ó, que o artigo 316, ó, tem a concussão, que é exigir para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Aí tem pena de reclusão de 2 a 12 anos. Aí aqui no 316, ó, vem o parágrafo 1º, tá vendo? Que eu falei para vocês que é um crime autônomo, né? E aí ele fala aqui, ó, deixa eu só subir para minha cabeça não cortar. Excesso de exação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Peraí que meu computador travou. Deixa eu tentar fechar só umas janelas aqui. O processador está um pouco lento. Pronto, destravou. Então aqui, ó, vamos lá. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa, tá? Então olha só, esse crime aqui de excesso de exação, ó, é isso, pessoal. Tem exige, né? Na verdade, tem a mesma conduta, né, da concussão. Ele está dentro da concussão. Porém, ele exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou quando devido né? Emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então tem uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Vamos ver aqui, ó. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviar em proveito próprio ou alheio. Aqui, ó, a conduta do apropriar-se, pessoal. Cadê? Conduta do apropriar-se tem a ver com o artigo 312, né? Na verdade, isso aí, apropriar-se o funcionário público. Deixa eu só trocar aqui a caneta. Ó, apropriar-se o funcionário público de dinheiro tem a ver com peculato, né? Então, apropriou é peculato. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, é a concussão, tá? Crime de concussão. Letra C.
extraviar livro oficial em ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Esse daí é o que? Extravio, sonegação, né? De documentos públicos. Das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa na estabelecida em lei. Não tem nada a ver, isso aí é aplicação irregular de verbas públicas, né? Que a gente acabamos de ver esse crime aí também. Então, a gente ficou como gabarito, né? Letra C. Exigir tributo ou contribuição que sabe deveria saber indevido, tá bom? Vamos para a questão agora de número 24. Olha só, Banca Vunesp também, essa questão caiu no ano de 2023, recente, né? Prefeitura de Jaguariúna, auditor fiscal tributário. Imagine que auditor fiscal, ao notificar determinado contribuinte, exige tributo que deveria saber indevido. Referida conduta, letra A, não constitui crime por ausência de dolo. Letra B, configura crime de peculato. Letra C, configura crime de prevaricação. Letra D, configura crime de excesso de exação. E letra E, configura crime contra a ordem tributária. O que você fala aí sobre essa questão? Vamos lá, pessoal. Olha só, esse aqui, ó, configura o crime de excesso de exação, né? Ficou fácil que a gente já viu e trabalhou com ela, né? Então vamos lá, o auditor fiscal notificar determinado contribuinte, ele exige tributo que deveria saber indevido, né? Então assim, se falou de tributo, ele pratica o crime de excesso de exação, tá? Não constitui crime por ausência de dolo, tá errado. Configura crime de peculato, tá errado. Configura crime de prevaricação, também tá errado. Configura crime contra a ordem tributária, também errou, né? Vamos ver agora. A gente fez a leitura 316, parágrafo 1, fizemos, né? Vamos ver, ó. É isso aqui, ó. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, é o crime de excesso de exação. Questão agora de número 25. Ano 2023, Banca Vunesp, né? TJ São Paulo, escrevente, uma prova bem recente. No crime de excesso de exação, o crime é qualificado C. Ou seja, ele está pedindo aqui a qualificadora do excesso de exação. Letra A, praticado por funcionário público. Letra B, cometido por meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Letra C, resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Letra D, o funcionário pratica ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. E letra E, o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. O que vocês falam aí sobre essa questão de número 25, pessoal? Vou dar 10 segundos aí para vocês responderem essa questão. Vamos lá. Gabarito dessa questão, galera, é letra E, tá? O funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, tá bom? Então isso aqui, olha só, é a qualificadora, tá? Ou seja, é a qualificadora, tá bom? Um caso de aumento de pena base, tá? Se o funcionário público desvia em proveito próprio ou de outro que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Vamos fazer uma leitura aqui no artigo 316, parágrafo 2º, para poder embasar
a nossa resposta. Olha só. Li aqui embaixo, parágrafo 2º. Deixa eu tentar subir. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá vendo? Ele aumentou a pena base. A pena do excesso de excitação era de 3 a 8 anos e multa. Daí ele colocou pena de reclusão de 3, né? De 2, né? A 12 anos e multa. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui vocês têm que gravar, que é a qualificadora, a banca, ela gosta de perguntar a qualificadora do crime de excesso de excitação, tá bom? Então, essa daí que é a qualificadora, tá bom? E aí é o seguinte, vamos pausar agora esse vídeo, né? Aqui da questão 25. No vídeo 3, a gente volta a partir da questão 26, né? Lembrando que a gente tem 40 questões aqui para resolver. Se você gostou do vídeo, né? Gostou da resolução da questão até agora, se foi didático, se foi bom, né? Se foi enriquecedor para o seu conhecimento, para o seu estudo, não esquece de seguir o canal. Segue o canal aí, se inscreve. Aqui do ladinho da minha foto, ó, se você vir com o mouse aqui, não sei se você está assistindo no computador, bem nessa posição aqui da foto, tem um inscreva-se. Você consegue se inscrever por aqui ou embaixo na descrição do canal, na descrição desse vídeo, né? Tem um inscreva-se também, tá bom? E é isso aí. Não esquece de assistir o vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai ter um card aí em cima, tá? Para você assistir, voltar no vídeo anterior. E em sequência a gente volta com o vídeo 3, tá bom? Boa sorte para todos. Vamos estudar, não desiste.